Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje, essa questão que geralmente aparece bastante para a gente, né? Eu posso utilizar esse medicamento que o médico me receitou, ou essa suplementação que me foi passada, como remédio homeopático, né? Existe esse suplemento, ou esse alopático, como remédio homeopático, né? Bom, pessoal, essa é uma dúvida que ela não tem como ser respondida, é uma pergunta que não tem resposta, porque a pergunta está errada, tá? Ela é uma pergunta que é feita em cima, né, de uma premissa que não existe, né? A pessoa ela não entendeu muito bem o que é o remédio homeopático, o que é a homeopatia, e por conta disso, então, existe, né, muitas pessoas que formulam essas perguntas por conta de uma imagem do que elas têm na cabeça do que seja um remédio homeopático, né? Então, para muita gente, principalmente no nosso país, a homeopatia ela é basicamente algo natural, né? Algo que não faz mal, algo que é leve, né? Tranquilo, não vai produzir nenhum tipo de efeito adverso, é algo natural e por conta disso eles acham então que então eu vou pegar, né, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essas medicações alopáticas que eu tomo de uso contínuo, né? Eu vou pegar um suplemento, um hormônio que eu preciso utilizar e vou transformar tudo isso em remédio homeopático, que aí eu uso, né, sem fazer mal nenhum. Então isso um grande equívoco, né? Porque realmente a pessoa ela não conseguiu compreender o que é a homeopatia e o que é o remédio homeopático. Ou seja, esse tipo de pergunta, gente, eu já recebi na página, né? Já recebi lá no Instagram, aqui no YouTube. E é uma pergunta, como eu falei para vocês, não tem como a gente responder, né? Porque primeiro a gente tem que desfazer esse conceito errado que a pessoa tem na cabeça dela, porque senão eu vou explicar o que para a pessoa? Sim, não, né? Claro, a gente pode transformar qualquer coisa em remédio homeopático. Como eu falei já para vocês em outros vídeos, né? Depois assistam aquele vídeo sobre homeopatia, medicina qualitativa, né? Uma terapêutica qualitativa, que lá eu explico um pouco sobre a medicação homeopática, né? E em outros vídeos também eu já cheguei a falar também sobre a medicação homeopática. E é isso, qualquer coisa a gente transforma num remédio homeopático. É só eu pegar essa coisa e manipulá-la, né, levar ela para um laboratório de homeopatia e transformá-la num remédio homeopático utilizando a farmacotécnica homeopática. É simples, né? Como naquele vídeo lá como é feito um remédio homeopático, né? Eu falo isso também, ou seja, a gente só precisa primeiro transformar aquela substância numa substância solúvel, se ela não for solúvel, depois começar as diluições e as dinamizações seriadas. É simples. Então, eu posso sim pegar um hormônio, um remédio alopático e transformar essas coisas, né, nessas substâncias, em remédios homeopáticos. Agora, para quê? Para estragar. Claro que existem sim casos, né, onde certos remédios alopáticos são utilizados como remédios homeopáticos. Só que aí, e até certos hormônios, né, onde certos hormônios lá, né, que seriam para suplementação e tal, ou até certos suplementos, vitaminas, minerais, que são utilizados como remédios homeopáticos. Só que como remédios homeopáticos, e não como suplemento, e não como alopático. Então, se você está fazendo um tratamento, né, se você tem um tratamento aí de uso contínuo, né, para todo sempre, como são os tratamentos alopáticos, né, por exemplo, um remédio aí para pressão arterial, né? Para manter a pressão arterial controlada, remédio para pressão, é, você não pode pegar essa medicação e transformá-la em homeopática e utilizar com a intenção de que ela funcione do mesmo jeito, mas não tenha, mas se torne mais saudável, tá? Isso daí não vai acontecer.
Porque do momento que a gente transforma essa substância em homeopático, o que ela vai gerar, né, e o para que ela vai servir vai ser totalmente diferente, entendeu? É por isso que, já até em outros vídeos eu falo disso também, que a gente tem que ser, que tem que ser realizado toda vez que a gente produz um novo remédio homeopático? Precisa ser realizado a experimentação no homem-são, que é a base, né? A experimentação no homem-são, ela é a base eu ia falar uma das bases da homeopatia, mas não, ela é a base da homeopatia, porque é isso que se sustenta a matéria médica, é isso que se sustenta o porquê e o para que eu indico essas medicações, né? Sem a experimentação no menção, eu fiz aquele remédio para nada, né? Então é a mesma coisa lá da época do Covid, né? Que foi feito o coronino, né? Então o coronino foi feito, ele é um remédio novo, ele é uma substância nova, ele é um homeopático que não existia antes. Logo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma experimentação, uma menção, como foi feito, né? Eu até participei, então como foi realizado. Por quê? Porque senão eu não sei o que aquele medicamento novo, que aquele medicamento homeopático produz, eu não sei o que ele causa no homem são. Então como que eu vou poder empregá-lo pela lei da semelhança no homem doente? Não tem como. Então é isso. Não adianta você querer transformar o seu alopático, o seu hormônio, a sua suplementação num remédio homeopático com a intenção de que ele faça, de que ele cumpra o mesmo objetivo que ele está cumprindo no seu organismo como uma suplementação ou como um alopático. Remédio, não, mas então não existe remédio homeopático para controlar a pressão? Existe, mas não é, né, não vai ser esse que você está utilizando, que é um alopático. Então, a gente tem, por exemplo, né, na homeopatia, muitos medicamentos homeopáticos que são indicados, que têm uma ação eletiva ali sobre a pressão arterial, sobre os vasos sanguíneos, né? Por exemplo, a própria... bom, fugiu o nome agora, mas o Ramamelis, por exemplo, né, que é um medicamento que é utilizado como fitoterápico para os vasos sanguíneos, também é um medicamento que na homeopatia possui uma certa ação para essas coisas. Então, sim, existem, né, certas correlações de usos na alopatia e usos na homeopatia. Agora, quando a gente pega um remédio químico, né, um remédio aí, alopático químico lá que controla a pressão, que é feito já, né, para ir lá no vaso sanguíneo, para, às vezes, causar uma resistência maior do vaso e fazer com que a pressão aumente ou causar uma resistência menor, ou fazer que a pressão abaixe, ou então agir no coração, né, agir para que o coração seja controlado, as batidas do coração, e isso não deixe a pressão aumentar. A gente não pode querer pegar essa droga sintética, esse medicamento produzido para especificamente esses pontos, e querer transformar isso num medicamento homeopático, porque ele vai ter uma outra ação. Mas qual ação que ele vai ter? Eu não sei. É aí que está. Quando a gente passa esse medicamento para a homeopatia, a gente tem que testar no homem-são para ver quais vão ser os tipos de ações que ele vai poder ser utilizado. É isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender. Na homeopatia, a gente está falando de um outro campo, a gente está falando de um outro tipo de ação. Então, a gente não está falando da mesma substância, com os mesmos constituintes. A gente está falando de uma substância que passa por um processo que vai agir no solvente, que é a água, a solução hidroalcoólica, né, água e álcool, e que vai fazer surgir uma substância totalmente diferente. Então é isso. Não é a mesma coisa. Então ela não vai agir do mesmo jeito. Mas não pode ter correlações? Sim, como a gente vê, como é o caso que eu dei o exemplo do Ramamelis para vocês. Mas não vai agir no mesmo local, né? Não vai ter isso. Então é necessário que se entenda essa questão. Depois que ele vira um medicamento homeopático, e se ele for dado para a pessoa como um medicamento homeopático, ele tem que ser dado segundo a terapêutica homeopática, segundo as leis que a homeopatia caminha, né, que é a lei do semelhante. Então, se eu vou dar, eu tenho que ter tido uma experimentação na menção
para saber o que ele causa numa pessoa saudável, e aí sim escolher, né, e ver quais são os sintomas no doente que ele pode tratar, que ele pode curar, porque senão não tem o porquê eu utilizar isso daí como remédio homeopático. Mesma coisa com a suplementação. Essa semana eu recebi lá no Instagram a pergunta: existe, né, acho que era progesterona, testosterona, hormônios assim, existe em homeopático? Eu falei, olha, talvez exista sim, não sei, provavelmente existe, hoje em dia se faz homeopático de tudo, né? É, olha, deve existir, mas para que você quer isso daí? Se for para suplementar, se for para suplementação, esquece, isso daí não vai servir para suplementar, né? Esse remédio, você pega lá a testosterona, você transforma num remédio homeopático, ela não vai ter a qualidade de suplementação, até porque é diluído, né? Então você vai ter praticamente zero daquela substância lá no remédio homeopático. Como é que você vai suplementar se você não tem dela? Então é isso, ou seja, você não vai conseguir o objetivo de suplementação que você estava buscando, que você talvez realmente esteja necessitando, que a suplementação é algo extremamente necessário também. Mas, é claro, na hora correta, do jeito correto e quando de fato é preciso, quando existe uma indicação para isso. E quando existe uma indicação para isso, você tem que tomar aquilo em doses ponderais, em doses para de fato suplementar, que você tem falta daquilo, né? Então é a mesma coisa, né? Uma vez perguntaram lá um caso de anemia, né? Como é que a gente faria, tal? Ó, dependendo da anemia, né? For uma anemia aí ferropriva, né? Por exemplo, que a pessoa tem uma falta de ferro no organismo, é, existem certos homeopáticos que vão poder ajudar nesse problema, vão poder ajudar ali. Às vezes é uma questão crônica, então a gente também tem que tratar a pessoa, né? Só que, em geral, você tem que dar ferro para a pessoa, porque a pessoa está precisando de ferro. Então, como é que é o jeito principal de tratar? Suplementar. Mas eu não posso pegar o ferro metálico, que é um medicamento homeopático que é feito do ferro? Não, porque ele não vai gerar uma suplementação. Talvez, se tiver indicação, ele vai tratar a pessoa que às vezes pode ser que tenha um problema crônico de, de anemia. Então ele vai tratar essa predisposição da pessoa, mas não necessariamente mas ele não vai gerar uma suplementação. Então, para a pessoa, ela precisa de ferro, ela precisa repor isso daí. Então, ela tem que tomar ferro. Certo, pessoal? Então, é, respondendo então essa dúvida aqui, né? Muitas pessoas ainda têm essa confusão, mas a gente precisa entender exatamente o que é homeopatia. Porque quando a gente entende o que é homeopatia, o que é o remédio homeopático, a gente acaba deixando de lado essas perguntas que, como eu falei, elas são perguntas que não têm resposta, que não, né, não fazem muito sentido, porque você está mirando, né, você está formulando essa pergunta com uma premissa incorreta, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí por todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixem suas dúvidas aí nos comentários. Sigam a gente lá no Instagram, beleza? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.